Ah, Provavelmente você estava no litoral, né? tava no litoral. Você é influenciado, Tava no litoral. dá pra ver. É. Aham. Eu acho que no Rio Grande do Norte, para ser mais É preciso. mesmo, cara? Não, muito bonito. É. Muito bom esses poemas, cara, de No qualidade, Rio Grande cara. do Norte, se não me falha a memória. Aham. Isso em 2016. Uhum. 2016. E como assim, você tá andando na rua, andando do nada, você parou, peraí. Tive uma luz aqui agora, para, senta e começa a escrever? Ou você se força? Ah, hoje eu quero escrever, peraí, vou pegar um papel, peraí, o que eu vou escrever? Eu acho que essa atitude de se esforçar que seria o responsável, né? Que seria uma atitude responsável para a produção da arte. É meio que você tá andando, sente um fardo nas suas costas. Peraí, vou parar, que quero tirar um pouquinho desse fardo aqui. Quero aliviar esse peso aqui. Pô, é isso? Seria isso? Não. É e não é, né? Porque assim, você escreve, mas você não tá pronto quando você escreve. Você precisa trabalhar isso depois. Você precisa lapidar. Meio que os poemas que você sai de vômito, né? Que você... isso. É basicamente isso, né? Mas os que você precisa... Geralmente, inclusive, é os mais melancólicos, melancólico, né? Ele é mais melancólico. Mais intensos, mais melancólicos, isso. mais... É o que sai, né? Que você sai, começa e pá, começa pá, e vai embora, Vai, mas assim, na maioria das vezes você precisa trabalhá-los mesmo. Você meio que escreve ali a sinopse dele, né? A síntese, né? A essência, basicamente, depois você vai lapidando. Então, é isso que eu ia perguntar. Então você tem um hábito de escrever, depois você vem lapidando tudo certinho, depois coloca do jeito que você quer. Sim. Muito interessante. Precisa, cara. É necessário isso. Assim. Muito interessante, cara. Bacana mesmo. Mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Falou? Parabéns mesmo, cara. Gostei. Eu vou deixar aí, pessoal, alguns contatos que ele fornecer. Que nem atualmente você tá em BH, né, na Praça da Liberdade. Geralmente você tem algum ponto que geralmente você fica? Eu circulo entre Praça da Liberdade, Savassi, Sapucaí, Praça 7. Ah, sim. Né? E sempre, Praça da Estação. E sempre com o seu artesanato, Sim. né? E disponível também os poemas, caso as pessoas quiserem comprar. Compraram não, né? Adquirir um pedaço dela, meio que assim, entre aspas, né? Sim. Que é o poema, você nunca vende um poema, ninguém vende um poema, né? Não. Arte não vende, né? Você faz chega uma garota lá, faz um poema pra mim, cara. Na hora? Você faz? Faz pra pessoa? Rapaz, inclusive é um sonho das mulheres, muitas mulheres têm um sonho de um dia ter um poema pra ela, né, cara? Sim, é um exercício. Já teve esse desafio? Não. Mas ainda não? Ainda não. Mas a gente pode construir isso, né? Aqui, uma coisa que eu ia te perguntar, esqueci, cara. Como que é viver, né, num país, ser negro e viver num país extremamente racista que é o nosso? Que isso. Pode fazer a conexão com a cultura literária, pode fazer do jeito que você quiser aí. Sim, claro. Que isso, esse assunto é um assunto pertinente demais na minha existência, porque a todo momento eu tenho que provar, né, a minha idoneidade, o quanto, às vezes eu tenho que provar, sei lá... Que você é artista, não é bandido. Sim, que eu sou artista, não sou bandido, Uhum. justamente. Que as pessoas não precisam desconfiar de mim de forma alguma. E eu acho que para a gente resolver isso quanto país, quanto nação, basicamente a gente precisa admitir, né, o nosso processo escravocrata de muitos anos, que dizimou muitas pessoas, que até hoje a gente traz ele na unha, né, pelo fato de não conseguir transpassá-lo. E as pessoas pretas, seja ela artista, seja ela mendigo, seja ela advogada, não importa o que seja, se tem a tez mais pigmentada, ela infelizmente vai sofrer, né, uma coisa ou outra nessa nossa sociedade super racista. Nós estamos aí para poder desconstruir, né? A gente não vai reproduzir as mesmas coisas, mas a gente está aí para desconstruir um dia após o outro que somos dignos de estarmos aqui vivos, sermos maioria nesse país, com toda a contradição que isso apresenta, né, pelo fato de que pós processo escravocrata não tivemos direito a nada. Estamos aqui, né? Pegamos a tristeza, fizemos samba, pegamos os miúdos lá, fizemos feijoada. E aí pegamos o cotidiano do escravo, né, o trabalho, e fizemos capoeira. Então nós somos ressignificadores, né? Vamos ressignificar mais esse processo que ainda não
ainda está aí nas nossas veias, né? Nossas veias não, ainda está aí no nosso cotidiano, né? A gente sofre ainda com isso. Depois de 130 anos que abolimos a escravatura, ainda temos resquícios grandíssimos. A ferida ainda está aberta e não parece que vai cicatrizar, né? Mas vai, né? Vai. Eu falo assim, não parece no sentido dessa geração. Não, Briga e ainda no outro dia a gente escuta notícias de né? De racismo, de coisas. Quantos jovens morrem na periferia aí, vitimado, não pelo fato de... Vitimado pelo as cadeias, né? As cadeias praticamente... É, né? Preta, as morador de rua. A maioria que eu vejo deitado nos cantos da rua. É preta. Com certeza. Realmente, cara, algo tá errado, né? E tem que mudar. Precisamos e tem que ser para ontem, né? E a construção dessa mudança fazemos juntos, né? Dependendo dos políticos também não dá. Não, né? Só dos políticos também. Não tem condições. Eles estão no bel prazer deles, né? Eles não vai se propor a mexer com isso, porque isso não atinge ele. Infelizmente a gente só alguma situação particular que aconteceu com você no seu cotidiano, que te atingiu, cara, atingiu mesmo no coração mesmo. Que você falou assim, eu vou falar pra você. Uma situação. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, cara? Só que hoje não me atinge mais, pelo fato de eu compreender que isso é um problema do outro, não meu mais. Eu sei, eu me conheço. Então você já tem autoestima o suficiente para entender que isso é um problema psicológico deles. Né? Uma prepotência deles. Então, mas você, qual foi a última vez que você aconteceu algo que deixou bem atingido, que você falou assim, eu não queria que isso tivesse me penetrado, mas atingiu meu coração? Assim, o fato, teve uma certa feita que eu não tinha, né, superado isso ainda. Então, eu nem lembro onde foi, mas teve uma senhora que era um casal, na verdade. Aqui em BH? Não foi em BH, não. Apesar de ter passado por isso, mas em BH eu já tinha superado esse processo. Mas e aí? Mas aí tinha um casal, e aí a moça atravessou a rua, eu estava descendo assim, ela atravessou a rua e eu comecei a esbravejar com eles, na verdade, né? Então assim, a gente entrou em uma discussão e tal, e aí o cara era uma pessoa assim, um homem mais forte do que eu, e assim, me ameaçou fisicamente, eu aí adiantei os passos e fui embora disso, né? E aí, naquele dia em diante, eu fui pensando nisso, né? Que o cara poderia ter me partido a cara, né? Claramente, eles atravessaram a rua simplesmente pelo fato de vir um negro. Pelo fato de vir um negro na direção deles, né? Não sei qual foi o motivo, mas eles fizeram isso. E isso aconteceu e eu vivenciei isso. E aí... Eu já ouvi casos assim também, viu, cara? E aí eu fui... Infelizmente. Eu fui pensando, isso acontece todo dia, eu passo por isso todos os dias. Não é algo que acontece, não é um fato isolado, é algo cotidiano. Infelizmente, é algo cotidiano. E aí eu fui pensando nisso, né? Assim, sofri né? Fui taxado como um marginal, de certa forma, né? Um infrator que poderia furtar as coisas que eles detinham. E aí, né, poderia ter partido da minha cara. Se ele de fato tivesse se aproximado de mim e tal, isso poderia ter acontecido. E eu pensei assim, rapaz, esse defeito de caráter não é meu. Eu sei que jamais eu faria isso. Eu sei que esse é um problema que ele e ela naquele momento interiorizaram para eles. Não é algo que eu proponho, a minha proposta na minha existência. É por meio da arte, é por meio da educação, de incentivar que ela seja, que ela aconteça, né? Então eu falei assim, a partir desse dia eu falei assim, não, isso não vai me afligir, não vai me atingir mais, né? Eu vou superar isso. E comecei esse processo de superar esse fato. E também imagino também que já aconteceu algo do tipo, o cara meio que estava meio preconceituoso, mas quando você soltou as primeiras palavras, o cara desconstruiu. Isso é, né? Mais uma vez. Você conversa muito bem, né? Sim. Você conversa bem pra caramba. Então pode ser que a pessoa ela tenha aquela visão. Sim. O cara o cara é racista mesmo, né? Sim. Mas é na hora que você começa a bater um papo com a pessoa vê que não é assim. Sim. Né? E várias vezes, vários momentos eu desconstruo. Não só racista também, a gente tá falando também de preconceito no sentido que
o cara andando, a pessoa identifica a pessoa, aquele ali é um morador de rua, Sim. aquele é um artista que trabalha na rua. Então tem pessoas que têm aquele preconceito, tem aquela visão fechada, né? Sim, sim. De associar aquilo a bandido, a não sei o quê, a batedor de carteira. Infelizmente existe pessoas assim, Infelizmente. né? Mas é igual a gente falou, na hora que você começou a falar com a pessoa desarma, né? Desarma. Já desarmei várias. Que bom, Eu cara. acho que é isso, mas assim... E você fazendo isso, você contribui para que outras pessoas que estão na mesma situação, essa pessoa que fez aquilo, ela não repita a situação, Sim. né? Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Pelo fato de que você faz o outro compreender que nem toda feiticeira é corcunda, né? Exatamente. Se você desconstrói, ou pelo menos eu pelo menos tento a todo momento desconstruir esses estereótipos, né? De que assim, tal pessoa que tem tal fenótipo é mais propícia a reproduzir isso e aquilo e tal. Acho que como que não cabe mais, né, a gente sair, né, determinando ou dizendo o que cada um vai propor só pela sua imagem, né? A gente compreende que isso é contraditório tanto para um lado quanto para o outro, né? Aí você é um cara bem vestido que chega lá e furta, vê um cara maltrapilho que chega lá e faz uma boa ação, né? Tá ligado? E desconstrói completamente a imagem que ele apresenta, né? Tanto que, às vezes, é uma coisa que fica chateado. Por exemplo, aparece uma imagem de um morador de rua, um maltrapilho, ajudando uma pessoa a, sei lá, fazer algum gesto bom. Sim. Aquilo bomba como... Não tem que bombar, não é só porque o cara tá daquele jeito, aquele é natural da pessoa. Sim. Ele não tá fazendo aquilo ali pra... Entendeu? Eu acho reconhecimento, pra ser visto, Entendeu? Eu acho muito loucura quando eles pegam esse tipo de coisa, sabe? Justamente... A bondade como favor, a bondade é meio que, sei lá, cara, o ser humano tinha de meio que ter mais como natural, cara, a bondade, a igualdade, né, cara? Tem que ser como natural. Eu não tenho que respeitar você porque a justiça manda, porque a lei manda, não. É porque nós somos iguais, seres humanos somos iguais. Sim. Justamente. Eu acho que essa coisa de a gente querer pegar, né, esses bem-feitos das pessoas e trabalhar isso, é alimentar esse estereótipo. Exatamente. É alimentar essa ideia de que... Não, que legal, olha lá. Não é legal, é natural. É algo natural. Mesmo se não tivesse a câmera, alguém não... Ele ia fazer isso amanhã também, entendeu? Eu acho... E faz. Você vê belezas. Você vê várias coisas. Eu convivo com pessoas assim na rua e tem uma ética, uma moral assim. Um respeito, né, cara? E tem também tem o antiético também, mas aí já é o antiético vitimado por outro problema. Que já entra a droga, já entra o crack. Exatamente. Aí o cara já não consegue mais distinguir o semelhante dele, ele só pensa no vício, né? Eu vi uma certa... Imagino também que deve ser um dos seus critérios para você desprender de ser esse grupo de pessoas, né? Sim, claro. Teve uma certa feita mesmo que eu vi uma atitude que eu fiquei assim, lisonjeado. E foi aqui em BH. Tinha um rapaz sentado com uma marmita, morador de rua, vizinho. Assim, tinha todas as características do morador de rua, né? Sentado na calçada, estava comendo, e passou um outro e falou assim, deixa eu dar uma espaletada aí. O rapaz prontamente pegou e entregou a marmita pro outro. Tá entendendo? E assim, não tinha câmera, ele nem compreendeu que eu estava vendo aquilo. Mas se alguma câmera tivesse captado isso aí é... Tá entendendo? Iria dar aquela... E não deveria ser uma coisa assombrosa, né, cara? Não é que isso acontece corriqueiramente. Isso é algo natural. O ser humano é bom por essência, né? Acho que a parte do mal, acho que é minoria, né, cara? Sim. Infelizmente dá a impressão que a maioria é do mal, mas não é, cara, minoria. Não. Né, e somos mais... É porque eles fazem mais, o grito deles são mais né? Mais estridente, né, cara? É mais estridente. Exatamente. E assim, e por que somos maus e somos bons, né? É o que a vida nos apresenta, né? Você tem uma realidade só de violência, né? Cotidianamente você convivendo com a violência. O que você vai reproduzir? Nós somos fruto do meio, nós somos fruto do que a gente vive, do que a gente experimenta, né? Do que nos toca, do que não. É isso, a gente não consegue se desprender do que de fato somos no nosso dia a dia, né? As oportunidades ainda são pequenas, né, cara? Determinantes para a vida do indivíduo, né? Acho que se a gente se permitisse a dar oportunidade, a dar acesso à educação, acho que
algo que vai transformar qualquer um que seja a educação. A gente precisa investir em educação, em cultura, em arte. Porque, infelizmente, muitas pessoas distorcem a meritocracia, né? Distorce ela de um jeito que dá a entender que só o cara que não chega lá em cima é porque é preguiçoso. Não é bem assim, né, cara? Então, assim, é uma coisa que tem que aprofundar mais e tal. Mas, satisfação, cara. Igualmente. Obrigadão mesmo, tá? Eu que vou tirar umas fotos de alguma coisa que ele permitir aqui, da poesia dele. E é isso, pessoal. Até mais, viu? Obrigadão, até mais. Aí. Sucesso. Pra nós.